Boa noite, amigos. Hoje nós vamos falar de um trabalho fantástico. Eu sempre ouvi falar em obra de Maria, mas eu fui conhecer a obra de Maria aqui no Recife, que é uma granja, né, um espaço com 100 hectares, em onde moram 300 pessoas. E lá mora de tudo, mora padre, freira, drogado, o pessoal da Venezuela, enfim, é uma comunidade fantástica. E sobre a obra de Maria, nós vamos receber com muito prazer o doutor Gilberto Barbosa, que é o presidente da Obra de Maria. Doutor Gilberto, como é que nasceu a Obra de Maria? Primeiro, boa noite, João, é uma alegria estar aqui. Na verdade, eu vim retribuir a sua visita à minha casa, não é? E, ao mesmo tempo, uma oportunidade de Eu não gostei porque eu comi, foi muita comida lá. Mas lá, o nosso carisma é servir e servir com alegria. Como é que nasceu a Obra de Maria? A Obra de Maria, na verdade, nasceu a partir de minha experiência de fé. Porque eu venho de uma família tradicionalmente católica, mas o meu pai e minha mãe, 14 filhos, nos ensinaram sobre trabalho, sobre ser honesto, que a vida é dura. Para catar o lixo da rua tinha que estudar, mas faltou uma coisa, faltou a fé. Eu nunca vi o meu pai e minha mãe fazer o nome do pai, nem entrar numa igreja, nem rezar uma Ave Maria. Então, com 17 anos, eu conheci o Evangelho e mudou completamente a minha vida. E, a partir de conhecer o Evangelho, nasce a Obra de Maria. O senhor saiu para fazer uma farra com as mulheres e em vez de se encontrar com as mulheres lá não sei aonde, pela várzea, viu um evento na igreja e entrou, não foi? Na verdade, eu venho do interior. Eu venho de Dois Rios, Boca dos Rios, metade Bom Jardim, metade Surubim, o rio que corta. Então o matuto é assim, o matuto bebe, fuma, tem as suas namoradas. Então é uma vida, para mim, naquele período normal, de um adolescente que buscava paz, alegria, trabalhar. E o princípio da felicidade para mim, que eu achava correto, era aquele, porque eu não conhecia a verdade hoje que eu conheço, me dá um princípio de vida totalmente diferente daquele que eu vivia. E aí eu não conhecia o Evangelho, eu não tinha experiência nenhuma de fé. E com 17 anos, essa que é a verdade. Eu ia para o Capim Verde, ali, Dois Irmãos, não é? Passar a noite com um jovem, naquele ritmo de um jovem que vive aquela vida. E aí eu passei na frente da igreja, ali na Caxangá, um terminal de ônibus elétrico que tinha ali, e tem uma igreja dedicada a São Francisco de Paula. Eu apenas passava em frente da igreja, de um grupo de jovens, cerca de 30 jovens, do movimento carismático católico. Eu vi todo o movimento de alegria. Em alguns momentos que eu estava ali observando, sem eu perceber, elas chegaram junto de mim e disseram: Deus ama você. E Ele quer entrar na sua vida. E vamos entrar na igreja. Eu não posso, eu vou para uma festa de aniversário, que não era a verdade. Mas elas insistiram tanto, eu entrei. Quando achei que era meia-noite, era 6 da manhã. E quando eu nasci, já não era mais a mesma pessoa. E como é que nasceu a Obra de Maria? Nasceu a Obra de Maria a partir de uma experiência de fé, um envolvimento comprometido dentro da Igreja Católica, dentro do movimento carismático católico, e todo mundo dizia: vai ser padre, vai ser padre. Não, padre eu não vou ser, não. E aí eu entendi. Gostava de namorar, não podia ser padre. Não podia, aí não dava, não podia. Meu pai educou-nos bem nesse sentido. Você tem que ser coerente. Se você quer ser médico, você tem que ser médico, tem que estudar. Se você quer ser professor, tem que estudar para ser professor. Quer dizer, se você vai para a fé, você tem que ser na fé. Então, a partir dali, eu disse: não, padre, eu não vou ser padre para estar arrumando namorada. E aí eu entendi que existia, dentro do movimento carismático da Igreja Católica, um estilo de vida. Quando eu entendi, tipo um kibutz, uma cooperativa, que todo mundo iam viver juntos, colocando tudo em comum. Quando eu entendi aquele princípio de vida, eu disse: é aí que eu quero entrar. E eu buscando um caminho para isso, para eu viver, eu descobri, junto com pessoas que me ajudaram, que eu tinha um carisma de fundar uma instituição dessa. E foi isso que aconteceu nos anos 90. E dentro da Igreja Católica, o senhor é o quê? Não é padre, não é o quê? Eu sou a coisa mais importante da Igreja Católica, que é o leigo. É o leigo. Nós somos 99,9% da grande força da igreja.
Eu digo que essa grande força não é de medir se é o padre, ou é o bispo, ou é o cardeal, que é mais importante. Eu quero dizer que a gente tem um papel como fiéis. Nós somos a grande massa da igreja. Então eu sou leigo, mas um leigo comprometido com o Evangelho. E evidentemente seguindo todas as normas da Igreja Católica. Todas as normas da Igreja Católica. Agora, e como é que a obra de Maria começou na Várzea, né, num casarão antigo que o senhor botou, e como é que saiu daqui do Recife? Na verdade, começa na Várzea, porque a primeira coisa, você tem que ter uma base. Então, a primeira base foi arrumar um lugar. Eram 7 jovens, nós iniciamos com 7 jovens, e precisavam de uma sede. A Várzea é um bairro tradicional, parece uma cidade do interior, e ali banhada pelo rio Capibaribe. Então, buscando, eu vi lá uma casa, uma faixazinha azul, sem teto, sem porta. Eu disse, mas isso aqui eu vou atrás. Enfim, consegui, a mulher era bastante católica. Ela disse, vocês têm condições de alugar esse prédio, têm condições de reformar, vocês ficam X anos sem pagar aluguel e eu faço isso. E ficou um dos casarões mais lindos da Várzea, na Afonso Olindense. E assim nasceu a obra de Maria ali na Várzea. Ainda é hoje? Ainda é hoje? Não, ainda hoje não. Eu tenho um sonho imenso que é comprar aquela casa, mas hoje está lá e custa alto, porque na Várzea, hoje um terreno como aquele, para trocar por área de apartamento, realmente custa muito. Agora, para o senhor conseguir comprar essa fazenda que é em frente à Arena Pernambuco, foi também uma obra de Deus, como diz, né? Porque o cara não queria vender, o senhor em cima dele, parecia aquele telemarketing para vender ligação telefônica. O senhor ligava, ele não queria. Um dia ele aceitou e uma semana depois morreu, não foi? É exatamente isso que aconteceu. A comunidade começou a crescer, Recife, Pernambuco, Brasil, o mundo. E ali na Várzea, o nosso espaço era na casa paroquial, era tudo muito pequeno. E precisávamos crescer. E nós não queríamos sair do entorno da Várzea, porque tudo nasceu ali. Então, buscávamos área. E as áreas que nós buscávamos, era tudo muito caro. E ali, naquele corredor, sentido Carpina, era uma estrada que ninguém queria passar. Por questão de insegurança, havia muito carros que eram jogados ali, queimados, corpos. Então, era terra que ninguém queria. E aí eu busquei. E eu encontrei o caminho, depois de muita tentativa, do dono. E a primeira vez, quando eu ligo para ele, ele pergunta, quem deu a você o meu telefone? Eu não podia dizer, tinha sido o caseiro dele. E aí ele disse, primeira coisa, você está me ligando, quem deu o telefone? E segunda coisa, você viu uma placa, vende-se essa granja? Disse, também não vi. Então, como é que você está ligando para mim? Querendo comprar uma coisa, se nem eu estou vendendo. Mas se um dia o senhor quiser vender, eu compro. Ele disse, mas eu não pretendo vender. E a gente se despediu, mas eu continuei insistindo. E todas as vezes que eu ligava para ele, era um momento importante da vida dele. Um aniversário de casamento, um aniversário natalício dele, um momento também de dor, que ele descobriu que estava com câncer. Ele era ateu, então os argumentos da fé não funcionou com ele, mas no final ele quis falar comigo. Eu fiz uma oração para ele e ele disse, um dia que eu for vender a granja, será para a rainha, para Maria da Paz. Nem entendeu direito que era a obra de Maria. E chegou um momento que ele se propôs a vender, a providência nos ajudou. A gente comprou, na mesma semana que ele assinou, Deus o levou para o céu. E assim começou a história. Mas o senhor está aumentando ela, né? Ela está com 100 hectares hoje. Nós estamos aumentando, porque quando se comprou era 7,5 hectares. E a comunidade também começou a crescer. Só ali moram 300 pessoas, às vezes um pouco mais, às vezes tem até 340, porque a gente dali envia missionários para todos os países. Nós estamos em 34 países, então precisava crescer. E aí nós começamos comprando o entorno da nossa área. Antes mesmo de chegar à Arena Pernambuco, que se fôssemos comprar hoje, nós não compraríamos mais, porque ali tem a BR, tem o terminal rodoviário, tem metrô próximo, enfim. E é uma área muito bonita, né? É uma área bonita, porque a natureza, Deus fez a natureza, não é? Quando Deus fez tudo em 6 dias, Ele também criou a natureza, criou os animais, e ali é uma área totalmente, uma mata fechada, é uma área de preservação, então tem todo tipo de animais, a gente vê os macaquinhos, as preguiças desfilando nas nossas áreas, então é uma área, muita água, não é? Então, assim, é um paraíso, as pessoas
que chegam ali, mas não é possível que isso aqui exista aqui em Recife e a gente não conhece. Foi essa a sensação que eu tive. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando sobre a obra de Maria, Dr. Gilberto Barbosa. Vamos continuar falando com o Dr. Gilberto Barbosa sobre a obra de Maria. O que é a obra de Maria? Na verdade, a obra de Maria é uma nova comunidade. O que é que eu quero dizer com isso? É uma nova forma de viver a fé dentro da Igreja Católica. Porque qual é o conceito que as pessoas têm de um religioso? É um padre, um bispo e uma religiosa. Eu também sou uma pessoa religiosa, mas sou casado. Eu tenho 3 filhas, mas a minha vida é em função do Evangelho. O que é que eu quero dizer com isso? Eu vivo da providência. Eu era empresário, mesmo jovem, eu tinha já empresas, lojas, ia para os Estados Unidos fazer compra, ainda muito jovem, porque eu conheci o Evangelho com 17 anos, deixei tudo e me dediquei à vida missionária. Eu sou um consagrado. Essa medalha aqui é um símbolo de uma consagração. E hoje nós somos mais de 3 mil pessoas em função do Evangelho. 3 mil. Mas somos quase 3.300 em 34 países. Em quantos países? 34. 34 países? 34 Por que é que o senhor países. gosta tanto da África? Na verdade, eu gosto muito da África. Eu descobri há poucos meses que minha bisavó e minha avó eram africanas. Depois, a miséria e a pobreza, no maior escala, está no continente africano. Então, o carisma vive em função dos pobres. Então, não tinha como não ir na direção da África. Olha, o ano passado o senhor fez um evento, o ano passado, esse ano, com o padre Fábio de Mello, que encheu os espetos de Boa Viagem. O senhor teve que fazer 2 dias e arrecadou $100 mil. Foi para onde esses $100 mil? Na verdade, quando começou toda aquela situação em Moçambique, que devastou o país, então eu pensei, nós temos que fazer alguma coisa. Ali nós temos hospital, escola, creche, internato. E aí eu pensei, o que fazer? Aí comecei a fazer campanha entre os amigos. Aí eu pensei, vou ligar para o padre Fábio de Mello para ver se ele topa fazer um jantar beneficente. E na hora ele disse, o que é que você quer? Está fechada a data. Então eu lancei o primeiro evento, numa semana nós lotamos, eu fiz o segundo e deu exatamente $100 mil. E eu mandei para refazer, reformular a estrutura que foi danificada, até destruída, lá em Moçambique, na missão de Dombe. Agora, a obra da Maria está fazendo 30 anos. Como vai ser a comemoração dos 30 anos? Na verdade, João, celebrar 30 anos significa muitas conquistas para Deus, porque toda a glória, tudo que eu faço é para Ele. Eu não tenho mérito em nada se não fosse primeiro Ele na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, muitas dificuldades. Uma instituição de 30 anos significa muitas dificuldades. Você manter 300 pessoas já é muita gente ajuda, né? Mas assim mesmo é difícil. 300 pessoas numa casa só, mas só na Diocese de Nazaré nós estamos em quase 30 cidades. Só aqui próximo nós estamos em quase 30 cidades. Em Pernambuco nós estamos entre paróquias, cidades, cerca de 40. E no mundo inteiro. Nós temos muitos espaços onde tem creche, escola, centro de profissionalizar o jovem. Então, tudo isso tem um custo e não é fácil manter. Sim, e aí uma das bases da obra de Maria são as discussões, né? A agência, né? Que essas discussões são sempre para lugares santos. Nós temos várias formas de nos manter. Temos benfeitores, livraria, material religioso, eventos, mas a principal fonte de renda nossa, além dos benfeitores da Itália, da Alemanha, que nos ajudam muito, é o turismo religioso. O que é que acontece? Nós temos em Brasília, São Paulo, na África, Portugal, aqui em Recife, que, como nossa instituição é religiosa, tem padre, nós temos uma ligação muito grande com os bispos e os padres, então nós levamos eles para fazer uma peregrinação nos lugares santos, como Fátima, Terra Santa, Itália, e com recurso à entrada desses valores, nós investimos simplesmente, totalmente, na evangelização e nas obras sociais. E os 30 anos? Eu quero saber a comemoração dos 30 anos. 30 anos vai ser na Arena Pernambuco, será uma linda festa.
O delegado do Santo Padre já foi nomeado, eu estou feliz, porque é um cardeal de grande influência na igreja, é o cardeal que é responsável por todas as famílias e por todos os leigos. Eu sou casado e sou leigo, e está previsto uns 74 bispos já, média de 300 padres, e pelo menos uns 70, 80 países vão estar aqui para celebrar na Arena de 17 a 19 de janeiro. De abril. De janeiro. De janeiro. Então já vai ser. Próximo ano, na Arena Pernambuco. E esses padres, cantores famosos, Fábio de Mello, o Manzotti, Marcelo Rossi, vem tudo? Vem quase todos, porque o Marcelo Rossi está confirmado, o padre Fábio está confirmado, também vem Elba Ramalho e outros cantores. Só o padre Reginaldo Manzotti está ajustando a agenda dele, porque também faz 25 anos de padre, nesse mesmo período. Agora, o senhor, de repente, vai para o Vaticano e é eleito presidente mundial dessas entidades religiosas, né? Na verdade, isso é mais um capítulo de minha história. Eu já estou fazendo já 52 anos de idade e quase o dobro da minha vida dentro da igreja. Então, o Vaticano tem uma associação, tipo uma cooperativa, de todas as instituições religiosas, leicais, desse mesmo estilo da obra de Maria. Então, eu primeiro me afiliei a ela. Para se afiliar, precisava ter umas expressões em alguns países. E o nordestino, ele é alegre, não é? E eu só falo português, falei umas palavrinhas em italiano, mas depois misturo tudo, não falo mais. Mas entrei nessa associação, e aí falando, me comunicando com o gesto, porque o gesto também você fala, né? E aí depois fui entrando, daqui a pouco estava na diretoria, e aí chegou o Papa Francisco, precisava eleger uma pessoa, daqui a pouco meu nome foi surgindo, daqui a pouco, enfim, fui eleito e presidi uma associação que era responsável por toda essa força leiga do movimento carismático católico no mundo. Passei 6 anos e em junho agora o Papa nomeou outra pessoa no meu nome, que inclusive em janeiro vai estar aqui, Jean-Luc. O Papa Francisco telefonou para o senhor convidando para ir assistir a canonização de Mandúcio. O senhor não foi? Na verdade, eu tenho uma admiração, tive o privilégio de trabalhar muito próximo, despachar com ele, do Papa Francisco, mas eu não pude viajar recentemente para o Vaticano, porque eu praticamente vivi 6 anos lá. Então, hoje eu estou numa nova direção, que é simplesmente a África, porque, João, nesses 23 países da África, a metade eu não conhecia, comecei a conhecer agora. Então, a obra de Maria chegou lá e o fundador não conhece esse país. E também estou dedicando mais agora o meu tempo aos 30 anos. Por isso que não fui para a canonização de Irmã Dulce. E por que é obra de Maria e não é obra de Jesus? É uma boa pergunta, porque ser uma obra de Maria, automaticamente já é de Jesus. Porque Maria fez obra, e a maior obra que ela fez foi ter gerado Jesus, ter trazido Deus, o Filho de Deus, para o meio de nós. Então, o nome da obra de Maria foi porque a gente buscava um nome, e a comunidade é mariana, eu tive esse privilégio de ter uma mãe com 14 filhos e ser uma grande mãe, e Maria é mãe, então é muito fácil. Tudo que é obra de Maria, tudo que é de Maria me agrada, por isso que é uma obra de Maria, e automaticamente Jesus está por cima de tudo isso. Agora, a obra de Maria aqui do Recife é cheia de móveis antigos, lindos. De onde são aqueles móveis? Na verdade, primeiro, eu aprecio a arte, porque o meu pai era um artista. O meu pai, a sociedade chegava para ele e dizia: seu Arnaldo, eu quero um guarda-roupa desenhado com leões. Eu quero uma cama dessa forma. Meu pai fazia na mão. Eu tenho um irmão também, que é um grande artista plástico, que faz as imagens mais lindas desse país. Então, eu tenho a vocação também para a arte. Não fui para esse caminho, porque Deus me chamou para uma outra missão, que é essa missão que você conheceu. Então, esses móveis, grande parte, são feitos na obra de Maria, e uma outra parte, porque a sociedade que viaja era alguém que tinha um engenho, tinha uma fazenda, e vai para um apartamento na Avenida Beira-Mar. E aí os móveis é tudo sob medida. Então, vamos fazer o que com esse móvel? Entrega para a obra de Maria, manda para a obra de Maria. E outros órgãos, como o Tribunal de Justiça, fazem muitas doações. E ali esses jovens que estão lá nesse centro nosso, se recuperando das drogas, eles também têm talentos. Então, rapidamente, o móvel fica perfeito, e por isso tantos móveis daquele jeito. E as imagens lindas de santos? As imagens, porque eu tenho esse meu irmão que é artista,
E aí ele faz bastantes imagens, e por isso que é secado de imagem. Eu também aprecio arte. Quando eu vejo uma peça que me agrada, eu também compro. Nesses anos todos, eu também comprei algumas imagens. Algumas imagens são feitas de Elia, as pessoas pensam que são antigas, mas é feito aqui em Olinda, são imagens de resina. E eu já cobrei do senhor, o senhor vai conseguir uma imagem de Irmã Dulce para colocar lá, né? É a primeira coisa, você me pediu hoje, plenamente justo, não é? Nossa primeira santa brasileira, com muito orgulho, uma mãe dos pobres, irmã dos pobres, e eu vou mandar assim fazer uma imagem dela, seguramente. Meu irmão, inclusive, vai ter bastante clientes para ter a imagem de Irmã Dulce. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Gilberto Barbosa sobre a obra de Maria. Vamos continuar falando sobre a obra de Maria com o presidente Gilberto Barbosa. Eu quero saber como é o dia a dia naquela fazenda com essas 300 pessoas. É uma mistura, tem padre, tem traficante, tem ladrão, tem tudo lá. Como é? Na verdade, lá é uma arca de Noé, no sentido, na arca tinha todos os bichinhos. Na verdade, lá nem muro existe. Lá são secas vivas, não é? Porque o Evangelho, Deus não faz exceções de pessoas. Então, às vezes, nós pegamos, por exemplo, você deu um exemplo agora de um venezuelano, que ele foi pego com droga, levando cocaína. E a pena dele foi passar 1 ano na obra de Maria. Então, lá eles comem comigo, pode sentar na minha mesa, a comida que eu como, ele come. Então, lá tem um pouco de tudo. Tem jovens que querem deixar as drogas, tem padre, porque lá é um centro da nossa espiritualidade, é o coração, é o motor que gera os missionários para o mundo. Tem padre, lá agora tem cerca de 8 sacerdotes, tem também os consagrados como religiosos e tem os casais. É realmente uma arca de Noé. E como é o dia a dia lá? Começa com a missa, né? Primeiro, 6 horas, todo mundo está acordado. Tomar um banho, 6h30 é a primeira missa, café da manhã, 7h15, 8 horas, todo mundo vai trabalhar. Passamos os dias com as obras sociais, com a evangelização, os trabalhos do dia a dia. E à noite sempre tem uma atividade religiosa dentro do nosso centro de espiritualidade, ali em São Lourenço. Agora tem televisão, mas só deixa ver filme e jornal, deixa ver novela, né? Na verdade, está na Bíblia isso, né? Tá? Está na Bíblia. Você tem que edificar, você que é um consagrado, você que é um missionário, você tem que procurar aquilo que edifica, que é honesto, que é de boa fama, que é virtuoso, é o que deve alimentar você, Filipenses 4:8. Então, o meu tempo, por exemplo, eu estou lendo, estou vendo filme, estou buscando conhecimento do mundo que eu vivo, que é do mundo religioso e do mundo social. E como é formado um missionário da ordem? Na verdade, primeiro ele tem que ter 1 ano de conhecimento. O estilo de vida, a filosofia nossa. Depois que ele conhece, ele diz, eu quero fazer uma experiência. Ele faz mais 2 anos. Depois de mais 2 anos, ele faz mais 5. Totalizando os 8 anos, ele diz, pronto, é aqui que eu quero viver e vou seguir meu caminho nesse lugar. Mas aonde? Aqui na sede da obra de Maria? Veja só, nós hoje, porque cresceu muito, nós temos aqueles polos divididos por regiões. Aí tem uma região no Pará, em Brasília, tem outra em Recife, tem outros na Europa, tem uma outra na África tem várias, por conta do tempo e despesas, não dá para trazer as pessoas todas do Brasil para serem formadas aqui, então a gente tem núcleo separado em diversas regiões do país. E na África também, país de língua francesa é um, língua inglesa é outra, português é outro. Então, esse centro é onde forma e capacita esses missionários para o mundo. Mas quem vai dirigir esses órgãos no exterior são formados como e aonde? Esses que são formados tanto aqui ou no exterior, muitos foram formados aqui, porque isso tudo parte dos missionários brasileiros que foram para o mundo. Conquistaram o mundo e formaram missionários, e eles agora é que levam. Tem muitos missionários do Brasil ainda lá, mas a verdade é que tem países que não tem mais ninguém do Brasil. É o contrário. A África, principalmente, é que tem enviado missionários para o Brasil e para outros países nossos. E em janeiro, para os 30 anos, vem quantos missionários? Em janeiro, para o Brasil, pelo menos 700, 800.
do mundo. 700? A 800. São quantos missionários hoje? Cerca de 3.300. Agora, houve alguma alma desgarrada, não? Sempre tem. Sempre tem, né? Sempre tem um Judas, sempre tem um que é infiel. E aí? Não, normalmente é o seguinte, tem regra que você tem que cumprir, né? Até para você colocar uma barraquinha numa feira, tem uma regra, pode aqui, não pode, os horários. Então, na comunidade também existe uma disciplina, uma regra para ser cumprida. Não é que você quebrou, você vai embora. Há um diálogo e você toma uma decisão. Que caminho você quer seguir? Agora, o senhor é assim com o Dom Fernando Saburido, né? Eu quero muito bem. É um grande pastor, um amigo dos pobres, uma pessoa que procura ser coerente. E foi pobre, né? Foi pobre. E eu gosto demais dele. Na verdade, eu me orgulho de ter o arcebispo que eu tenho. E ele gosta da obra de Maria? Ele gosta da obra de Maria. Inclusive, um sinal que ele gosta é que a paróquia, onde ele nasceu, o município de Jussaral, Santo Cabo Santo Agostinho, ele nasceu em Jussaral. E a paróquia, poderíamos dizer, aquela que ele deve ter o maior cuidado, porque é o povo dele, a origem dele, ele entregou a obra de Maria, uma paróquia pobre. Então, um sinal assim de respeito, de cuidado e de confiança. Vai ter uma estátua de 49 metros, né? Na verdade, Jussaral é um lugar, já é um ponto turístico. É um lugar que a natureza lá é apaixonante. Porque lá, inclusive, lá existe a pedra do arroz, a pedra da pimenta. Então, a nossa intenção é, desde o pedestral até a coroa, é 50 metros. Vamos ter lá um elevador, e a partir dessa imagem dedicada a Nossa Senhora Aparecida, que lá hoje é um santuário, você vai contemplar, não todo o estado, mas quase todo o estado de Pernambuco, essa região toda daqui, Recife, região metropolitana, com certeza, nós vamos contemplar do alto, e é um lugar muito bonito, vale a pena conhecer Jussaral. Nós queremos agradecer, doutor Gilberto, realmente é uma obra fantástica e quem tiver a oportunidade de conhecer, eu aconselho com o maior entusiasmo. É uma coisa que você sai de lá, como ele diz, outra pessoa, que é um movimento realmente fantástico. Um forte abraço, até a próxima semana, se Deus quiser.